Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Masterclass especial da MV. Estamos dando alguns minutinhos aqui enquanto as pessoas estão chegando na sala. Estamos já com em torno de 30 pessoas conectadas aqui. Mais alguns minutinhos. Em torno de 5 minutos, nós estamos iniciando aqui o nosso Masterclass especial. Nesse mês especial, mês de setembro, quando comemoramos o mês do cliente, e a MV realizou várias ações esse mês de setembro. E uma dessas ações especiais é esse Masterclass promovido pela Universidade MV. E a gente tem aqui um tema tão especial, que é maturidade tecnológica nas instituições de saúde. Eu me chamo Silvio Vicente, eu sou gestor da Universidade MV e estou hoje aqui muito bem acompanhado. Essa mesa hoje aqui que está um grande banquete para poder falar desse tema. Eu já vou apresentando aqui o time, que enquanto as pessoas vão chegando também, para vocês já irem conhecendo, né? Alguns já conhecem, e a gente poder também já ter esse bate-pé, né, inicial, esse bate-bola inicial com eles aqui. Está conosco aqui, né, a Daiane Oliveira, ela que é CEO da Tech Impulse, empresa parceira da MV. Está conosco também o Vitor Ferreira, ele que é presidente da ABCIS e também, né, gerente de TI do Hospital Moinhos do Vento, e também conosco o Manuel Júnior, que é coordenador de TI do Hospital Adventista de Belém do Pará, né? Sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar conduzindo esse debate com vocês hoje, essa discussão tão transformadora, né, e tão importante para o nosso time. Enquanto os nossos clientes estão chegando, clientes sim, porque o nosso Masterclass hoje é exclusivo para os nossos clientes. Apenas vocês que já são, né, que já usam a solução MV, têm o privilégio de poder debater esse assunto. Eu quero trazer aqui, né, de início já, algo relevante sobre o tema transformação, maturidade tecnológica. Mas antes, deixa eu dar a palavra aqui para conhecer um pouquinho, né, e a gente abrir esse Masterclass. Você, cavaleiro, aqui, começar com Dai. Dai, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser um bate-papo bem enriquecedor, né? Falar sobre o processo de transformação digital na saúde é sempre muito bom. E com duas férias aqui, né? O Vitor não tem nem o que falar, o Manuel também, na parte da adventista, que já passou por esse processo. Então, acho que vai ser bem enriquecedor. É um privilégio estar aqui compondo junto com eles. Então, estou aqui bem feliz pelo convite. Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigado, Dai. Passa a palavra para o Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Silvio. Bom dia, Dai, Manuel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Com certeza vamos ter um bom bate-papo aqui. E por último, mas não menos importante, o nosso cliente que passou, também Vitor é cliente, né? Mas o Manuel aqui que passou por tantos processos, que vai compartilhar conosco essa experiência aí. Bom dia, Manuel. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Silvio, Daiane, Vitor, é um prazer, né? A gente agradece o convite desde já e é sempre bom a gente estar fomentando, né, essas discussões, trazendo em pauta esses assuntos, que a gente só tem a ganhar, né, com isso. Certeza, a gente tem aqui como somar com a maturidade, como foi a experiência de passar, algumas dicas, né? Como é que a gente pode elevar o nosso nível de maturidade tecnológica, falando aí da área de saúde. A gente esteve levantando sobre esse tema, a gente pode dizer que a busca, né, pela excelência na prestação de serviço é uma missão crítica para todas as instituições, seja elas hospitais, clínicas, laboratórios ou centros de saúde. E nesse contexto, a maturidade tecnológica, ela desempenha um papel crucial para a gente buscar, seja certificação, seja acreditação, por exemplo. Nessa busca, nós levantamos alguns ganhos que podem ser atingidos quando nós podemos buscar, de fato, uma transformação digital nas nossas instituições. São elas a tão famosa interoperabilidade, melhoria na qualidade assistencial, eficiência operacional, segurança de dados, melhoria nas tomadas de decisões, melhoria nas experiências do paciente, o nosso foco é o paciente, atendimento às normas e regulamentações, ou seja, investir em alta tecnologia nos garante implementar tudo isso com eficácia, de fato. E a gente quer saber, porque justamente a gente sabe que a maturidade tecnológica, a maturidade digital é algo que nós estamos bem longe, a nossa tem uma longa jornada para poder chegar até lá em muitos cenários,
do nosso país e muitos cenários, né, das nossas instituições. Então, já começo aqui esse debate perguntando aqui para a Dai, para a Vitor, para o Manuel, né, no cenário onde nós estamos hoje, como é que vocês enxergam o contexto das instituições em um panorama, aonde nós queremos chegar, qual é o nosso atual cenário, o que é que nós temos para alcançar, o que é que nós temos de principais desafios. Mais uma vez, eu vou ser cavaleiro aqui, começar com o Dai, mas quero ouvir de vocês uma contextualização do nosso atual cenário e nossos principais desafios. Então, vamos lá. Hoje nós temos várias instituições de saúde no Brasil, né? Se a gente fizer um comparativo da quantidade de hospitais, de instituições que eles estão, de fato, com algum tipo de certificação, seja uma CNET, uma JCI, uma ONA ou até uma REMS e a da ABCIS, a gente vê que o percentagem é muito baixo. Então, as instituições, eu acredito que elas ainda não enxergaram o real valor de um processo de certificação, seja ele qual que seja. Eu sempre falo que o processo de certificação, ele é muito focado na segurança do cuidado assistencial. E o selo é uma consequência daquilo, né? Então, nem sempre, as instituições elas têm que ir pelo objetivo que é a segurança do cuidado. O selo, seja ela qual for a certificação, ele vai ser uma consequência, mas é trabalhar com o índice de maturidade junto à tecnologia, olhando com o viés do paciente no centro do cuidado, num centro assistencial, com segurança focado tanto para a instituição, para o profissional, para o paciente, para aí sim atingir o nível de maturidade. Então, é enxergar realmente o real valor nessas certificações, para poder a gente aumentar cada vez mais o número de instituições certificadas com um processo de transformação digital, seja qual que seja o caminho que eles queiram seguir. Então, eu acho que falta muito eles entenderem o real valor e enxergar que não é um custo seguir por aquele caminho, mas sim é uma forma de investimento, porque a partir do momento que eu tenho, colocando o paciente no centro do cuidado, através de um processo de certificação, desenhando processos, desenhando, alinhando as pessoas e alinhando tecnologia em prol de um único fim, a gente tem um retorno sobre aquilo, né? Seja tanto ganhos assistenciais quanto ganhos financeiros. Então, eu vejo isso muito como um investimento. E aí, eu acho que algumas instituições elas ainda não enxergaram a importância desse investimento para o retorno dentro da sua instituição. Então, por isso que a gente não tem tanta quantidade de instituições ainda com os processos de certificação de nada. Às vezes a gente tem até instituições que já trabalham aquele cenário de qualquer que seja a certificação, mas eles ainda não foram para um processo em si de certificação, de tirar o selo final. Então, acho que é enxergar esse ganho de valor, colocando o paciente no centro do cuidado, automatizando seus processos, alinhando as pessoas e trabalhando junto com a tecnologia para trazer a melhor experiência de usabilidade para o destino final, em prol da segurança e do cuidado assistencial do paciente. Bacana, Dai. Quero te ouvir também, Manuel, Vitor. Pegando o gancho, né, do que a Dai falou, eu acho que sempre que a gente trata, né, quando a gente traz esse meio tecnológico e digital para a saúde, eu acho que ele sempre vem muito associado com investimento, né? E aí quando a gente traz isso para as altas administrações, né, para as gerências e tudo, a primeira coisa que vem à mente é quanto eu vou gastar para chegar nisso. E às vezes, como a Dai falou, a gente tem que mudar um pouquinho o foco, né? Não é a acreditação pela acreditação, não é fazer por fazer para ter o selo, mas é ter um propósito, né? E aí, no caso, o propósito final, nós, né, como instituições de saúde, é a qualidade assistencial, né? E a segurança do paciente. E eu vejo que, pelo menos no nosso caso, e quando a instituição ela se propõe a trilhar essa jornada, é um caminho sem volta, né? E é algo inevitável, né? Porque eu vou colher com informações seguras, com a segurança do paciente, né? Então, eu acho que nesse sentido, realmente, ainda estamos engatinhando nesse processo a nível de Brasil. Geralmente, as instituições privadas começam a dar esse passo um pouquinho antes, mas eu vejo que, a partir do momento que isso se tornar algo mais palpável, é um caminho sem volta para a instituição, para o hospital, para a clínica, porque realmente
é um investimento e a gente só tem a ganhar com isso, né? O retorno de eu não estar dependendo de uma informação no papel, de uma rotina que eu preciso auditar no papel. Então, realmente, né? Acho que é um caminho sem volta a partir do momento que a gente conseguir fazer essa roda girar, né? Sim. Vitor, o cenário é crítico, mas já tivemos em cenários piores. Tem se aberto cada vez mais essa oportunidade, né? Olha, Silvio, pegando gancho de falas aqui da Dai e do Manuel, meu entendimento é que hoje a gente tem um cenário muito desafiador quando a gente fala em certificação, acreditação, principalmente porque as metodologias que a gente tem hoje disponíveis, elas estão muito descoladas da realidade que os hospitais enfrentam. Basicamente por dois motivos, né? Na minha concepção, e eu estou num hospital que tem condição, né? Eu estou no Moinhos de Vento é multi-certificado, mas quando eu olho para a saúde brasileira, é, dois pontos fundamentais que os hospitais têm que superar para poder entrar nessa trilha são realmente o investimento necessário, é preciso gastar dinheiro para buscar as certificações, por mais que a gente fale, sim, o que vale é a jornada, não é o título, mas demanda mudanças que custam dinheiro, que custam tempo, que custam dedicação, planejamento, né? E isso, na realidade operacional dos hospitais hoje, é muito difícil. Então, conseguir reservar dinheiro para isso, para um grande número de hospitais. E o segundo item que eu vejo é que muitas dessas certificações, elas colocam os requisitos com a régua lá em cima, é o requisito do estado da arte, da excelência. E quando a gente olha para a situação operacional da majoritária, da maioria dos hospitais brasileiros, isso fica descolado, né? São hospitais que têm muitas dificuldades operacionais e que, você citou até no começo, né? A ABCIS olhou para isso, olhou para esse descolamento e em relação à realidade operacional dos hospitais e o que o mercado oferece, e a ABCIS está tentando, né? Oferecer no mercado uma certificação que tem uma proposta um pouco diferente, né? Que a nossa ideia não é o estado da arte, não é o top de excelência, mas é a construção de um escopo robusto e que fomente a transformação digital nas instituições brasileiras. Porque nós enxergamos que qualquer que seja o problema que você queira resolver hoje na saúde brasileira, a solução desse problema passa por um incremento tecnológico. Então, nós só vamos conseguir ter instituições mais seguras, nós só vamos conseguir efetivamente empoderar o paciente no centro dos nossos processos, nós só vamos conseguir ser mais ágeis, acabar com as filas, se a gente conseguir fazer um uso inteligente da tecnologia. Então, antes, na concepção das discussões que a gente teve na ABCIS, antes da gente falar de excelência, de estado da arte, a gente tem que falar se nós estamos preparados para realmente, dentro do escopo de planejamento de cada instituição, buscar projetos robustos de transformação digital. Acho que a excelência começa quando a instituição entende, atualmente, a importância estratégica da transformação digital. E aqui eu estou falando num fórum da MV, né? Quando a gente fala do MV, por exemplo, a gente está falando de um tronco central de tecnologia que a instituição precisa saber utilizar para que o paciente tenha suas informações protegidas, para que os processos estejam seguros e para que a informação esteja a informação correta no lugar certo, na hora certa. Então, é fundamental que a gente reavalie, que a gente olhe não para aqueles hospitais que já são mais maduros, né? E, de novo, estou falando tendo a vivência de estar num hospital mais maduro, mas olhando para a realidade da saúde brasileira, que é uma realidade de uma maturidade ainda muito baixa. O Brasil tem 7.200 hospitais e apenas 400 possuem cerca de 400 possuem algum tipo de certificação. Então, 0,5%, 5% dos hospitais brasileiros possuem isso. Então, isso dá uma ideia da trilha, da jornada, da maratona que a gente tem que enfrentar para poder elevar o nível da maturidade tecnológica desses hospitais. E aí, mais na frente, a gente pode falar um pouquinho dessa metodologia que a ABCIS lançou há pouco tempo aí nesse ano, e que se propõe a isso, se propõe a ajudar esses hospitais a evoluírem a sua maturidade tecnológica.
Não, vamos sim, inclusive deixando claro aqui que ela é possível a todos, né? Não estamos falando aqui de realidade de hospitais com mais estrutura, com mais investimento, mas todos que estão conectados aqui, eles podem, né, ter esse primeiro passo de maturidade, esse primeiro passo de investimento sobre a transformação digital. Isso que é muito bacana a gente poder colocar no Masterclass aqui, que não é falando de hospitais que são referências no país, ou hospitais que têm um alto investimento. É de qualquer realidade que eu me encontre aqui, eu consigo avançar no quesito transformação digital. Eu quero até falar em relação a isso, eu já estou com em torno de 44 pessoas aqui. Coloque nos nossos chat também de onde vocês estão falando, qual é o hospital que vocês atuam, né, para a gente poder já ter essa conexão com vocês. E em qualquer momento do nosso Masterclass, fique à vontade para colocar perguntas para os nossos especialistas, para o nosso fórum aqui, para que a gente possa ter uma boa interação. Então, está aberto aqui o chat, vocês podem, coloca aqui já de onde vocês estão falando, para poder a gente saudar vocês, né? E qualquer pergunta vocês venham colocar. Falando sobre essa questão, né, da dificuldade que a gente enfrenta no nosso lado, né, como instituição de saúde, o Manuel faz parte, né? Daqui a pouco eu leio aqui quem são os que estão conosco conectados aqui, mas o Manuel faz parte de um hospital que é um hospital que tem um grande investimento, que patrocina bastante, né, essa transformação digital, que é o Hospital Adventista de Belém. Então, você pode participar de uma estrutura, de um ecossistema que foi favorável a tudo isso que eu, né, até aqui. Mas mesmo assim não foi fácil, né, toda essa jornada no que se refere a enfrentar o processo de certificação, de enfrentar os desafios até mesmo internos, né, de, como você mesmo disse, defender altos investimentos para poder ter essa jornada. Eu queria que colocasse para a gente aqui, Manuel, um pouquinho dessa tua experiência, né, de como foi poder dar esses primeiros passos lá atrás. Você já está, acho que é 9 anos, ou está quanto tempo já no hospital? Há 10 anos já. 10 anos, né? Uma década já. Então, assim, acho que grandes frentes você já teve para enfrentar, né? De conquistar essa transformação digital. Compartilha conosco um pouquinho, encorajando até quem está aqui no nosso fórum, nosso Masterclass, a comprar essa briga sobre a transformação digital, maturidade, a busca da maturidade, né? Nas nossas instituições. Não, com certeza, como o Vitor falou anteriormente, sempre vai ser um desafio, né? Para o hospital de pequeno, médio e grande porte, isso sempre vai ser um desafio, principalmente porque não só na parte de tecnologia, mas isso envolve muito também a mudança de cultura, né? Então, às vezes você implementar um sistema tecnológico, às vezes acaba sendo mais fácil do que você, né, adequar a cultura organizacional a esse novo processo. Então, assim, nós passamos por essa transição, por essa mudança de cultura, e algo que acabou nos ajudando ao entrarmos na RIMS, né, foi justamente o fato de, alguns anos antes, a gente, né, ter passado por acreditações como ONA, como Quimenton, e como o Vitor também falou, geralmente são acreditações que te colocam, né, elas vão cobrar de ti a excelência. Isso acaba sendo traumatizante, né, durante o processo. E eu acho que algo que foi muito desafiador aqui para a gente é essa questão porque são processos interdisciplinares, né? Então, não é só a TI, não é só assistencial, com enfermagem, clínica, parte, né, cirúrgica. É preciso que exista, né, essa sinergia interdisciplinar entre os envolvidos no processo, né? Que a instituição apoie, né, através da diretoria, dos diretores médicos. Então, aqui a gente usou meio que como experiência, né, a nossa transição, a nossa passagem por Quimenton e Iona para auxiliar nesse processo da RIM6 aí, em parceria com a MV. Né? E eu acho que um dos maiores desafios que a gente teve, além da parte tecnológica, foi na parte pessoal, né? Para que todos os envolvidos no processo tivessem consciência da importância dele dentro dessa cadeia, né? Desde a tirada da ficha, né? Da senha no totem para a pessoa que abre atendimento, até o enfermeiro que vai chegar lá, vai chegar na beira do leito e fazer a checagem correta do paciente, a bipagem da pulseira. Então, assim, essa é uma jornada muito grande, que envolve muitas pessoas e processos diferentes, né? E eu acho que o maior desafio é você conseguir manter todo mundo em sintonia, né? Não foi fácil, sempre vai ser difícil,
né? Mas eu acho que a gente tendo essa base, principalmente de pessoas, óbvio que entra aí investimento, e aí a gente, né, entra ali com patrocínio da administração e tudo, né, que banca, mas é preciso, né, a gente precisa fomentar o engajamento da equipe, das pessoas, que são elas, né, que vão executar os processos. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, a tecnologia ela é importante, os sistemas são importantes, eles são acessórios para que as pessoas consigam executar os processos. E aí eu acho que é um desafio muito grande a gente conseguir trabalhar com as pessoas, né, para que elas comprem o processo, para que elas entendam que o processo tem um propósito, que o processo é importante, que ela é importante nessa cadeia, nessa jornada. E aí eu acho que isso começa a ajudar, né, gera engajamento. E no nosso caso aqui foi um dos maiores desafios, né? Ah, porque eu sempre fiz a checagem assim, né? Por que agora eu vou ter que fazer assim? Ah, eu só preciso bipar para estar registrado no sistema? Não, é pela segurança do paciente. Tudo que a gente está fazendo é para fornecer uma assistência de qualidade para o paciente. Então, a partir do momento que as pessoas envolvidas no processo começam a entender a importância disso, ajuda bastante. Óbvio que entram os desafios de tecnologia, servidores, aparelhos, coletores, beira-leito, Wi-Fi para fazer chegar no apartamento, tudo isso é desafio. Mas as pessoas ali, eu acho que os processos, né, onde envolvem pessoas, também é um desafio muito grande. Hoje foi para a gente, graças a Deus, hoje conseguimos administrar com mais tranquilidade. Não, perfeito. Como é que a gente vai trazer, né, uma implantação de uma nova tecnologia se a gente não consegue conectar com pessoas, né? Dai está concordando com a tua fala ali, porque quando a gente fala de mudança de um processo, de ter que cumprir, hein, Dai, toda a garantia de uma cadeia, se as pessoas não se conectam, né, com essa importância disso, a gente não consegue avançar. E, É porque não é só tecnologia, né? As pessoas precisam estar envolvidas. Qualquer mudança, ela é difícil. Todo mundo cria uma barreira em relação à mudança. E o Manuel falou uma coisa que fiquei lembrando quando fazia as implantações do sistema, que eu disse, mas eu sempre fiz assim. Então, por que eu vou fazer de uma outra forma agora? Então, é as pessoas entenderem a importância porque tem que fazer de uma outra forma. Não, a gente não está pedindo para mudar o hospital, o Manuel não está indo lá e diz, olha, enfermeira, vai lá e muda agora a forma que tu faz. Não, só olha, a melhor forma, baseado nesses processos, vai te dar mais segurança, vai te dar mais assertividade, vai te dar mais agilidade. Então, seria por esse caminho. E tem uma coisa muito importante que as pessoas falam, principalmente quando a gente vai para o meio da tecnologia, é que vai ficar muito na frente do computador e pouco à frente do paciente, né? E aí, esses processos, essas mudanças, vêm justamente para provar o contrário, é trazer mais agilidade no dia a dia, é trazer mais assertividade, e aí sim, o profissional fica mais à frente do paciente e menos na frente do computador, resolvendo algo mais burocrático. Então, a mudança é difícil. Então, por isso que eu estava concordando com o Manuel, quando ele fala disso, gente, mudança de pessoas, é complicado, é mudar o mindset das pessoas que sempre fez de uma forma e de repente pedem para fazer de outra. Mas por que fazer de outra? É aí que está o X da questão, não é só pedir para mudar, é mostrar por que precisa mudar e quais os benefícios daquela mudança. Aí sim, se torna mais fácil. isso é muito bacana, assim, se conecta muito com o que a gente fala aqui na MV, da questão de propósito, né? A gente fala de ser mais valor, mas a gente é uma empresa de tecnologia, mas a nossa transformação ela vem justamente através das pessoas. Então, estamos falando aqui de garantir o cumprimento de um processo, mas se eu não consigo mostrar para a pessoa qual o ganho que eu tenho, qual o benefício, qual o propósito daquilo, é uma acreditação, uma certificação que eu estou cumprindo ali, mas as pessoas envolvidas elas não foram conectadas com aquilo ali, né? E aí eu trago o Vitor nessa discussão, porque assim, a ABCIS, ela tem, o Manuel falou uma palavra muito importante também, que eu acho que é a questão de cultura. A ABCIS, Vitor, ela funciona como um grande agente, né, nessa transformação, porque ela justamente, né, traz esse ecossistema, ela conecta, né, essa pessoa-chave na instituição, né, o ponto focal lá, o CIO, o cara de tecnologia, para poder conectar com melhores práticas. Então, se queria que você trouxesse aí como diferencial, como é que a ABCIS ela pode somar nesse processo de transformação digital com as instituições e aí trazer, inclusive, um grande benefício, né, que é você estar participando da ABCIS, você está conectado com as melhores práticas, você está conectado com essa associação.
Silvio, a ABCIS, ela tem uma formatação um pouco diferente da maior parte das associações que a gente vê. As associações, normalmente, elas estão conectadas com o CNPJ, com as outras instituições que fazem parte daquele setor. Na ABCIS, a nossa conexão é direto com o CPF, é com o executivo que toma as decisões sobre tecnologia nos hospitais. E tudo que a ABCs faz hoje é para ajudar, para apoiar esse executivo a tomar as melhores decisões no menor espaço de tempo. Então, a ABCs hoje congrega aí nas suas discussões mais de 550 executivos, e quando a gente olha onde é que esses executivos estão trabalhando hoje, a gente tem cerca de 400 hospitais, dá 550 executivos para 400 hospitais, porque a gente não tem só hospital, né? Tem clínica, tem laboratório, tem operadora, então tem outras instituições de saúde, mas quando a gente fala de hospital, a gente tem hoje representados na ABC cerca de 400 hospitais. E não à toa, quem que se aproximou da ABCIS durante toda essa experiência? Aquelas instituições que têm maior maturidade tecnológica. São as instituições que já entenderam a importância estratégica da tecnologia, que já conseguem ter uma organização administrativo-financeira que permite um investimento constante, né? Quando a gente fala de investimento em tecnologia, a gente sempre quer mais dinheiro, mas a gente está falando aí de 400 instituições que já se organizaram e a cada ciclo de planejamento sobem um degrauzinho a mais, conseguem incrementar mais uma tecnologia, conseguem ter uma compreensão superior. Mas, de novo, isso, lembra que eu falei antes, né? A gente tem cerca de 400 hospitais certificados no país. Basicamente, os hospitais certificados, os executivos de tecnologia desses hospitais participam hoje das discussões da ABCIS. E como os meus colegas falaram agora, o desafio não é só tecnológico, né? O desafio é tecnológico, é financeiro, é cultural e é documental, processo, né? Quando a gente fala em ajudar os CIOs, os CTOs, os executivos de tecnologia, a gente está falando em encurtar caminho, a gente está falando em compartilhar experiência, a gente está falando em estabelecer alguns padrões que hoje não estão escritos em nenhum lugar, né? Eu entendo que a saúde do Brasil ela tem um déficit muito grande de projeto. Não, lógico, a gente tem dificuldades financeiras, tem muito hospital sofrendo por aí, mas o principal ônus que a gente tem não é de dinheiro, é de projeto. Hoje, se eu te perguntar assim, ó, ô Silvio, e ó, tu tá na maior empresa de tecnologia da saúde, se eu te perguntar assim, dos 7.200 hospitais, quantos tem uma equipe de TI qualificada ou quantos tem um gestor de tecnologia hierarquicamente bem posicionado? A resposta honesta vai ser não sei. A gente não sabe, não está escrito em lugar nenhum, né? Então, o que a gente está buscando na ABCIS é dar maior transparência às informações que são capazes de sustentar projetos e de aproximar instituições para a gente conseguir evoluir juntos de uma maneira que a gente não tenha uma distância tão grande entre um hospital que está nessa cesta dos 400 hospitais que já investem, que já têm certificação, e os outros 6.800 hospitais do país. Porque quando a gente tem um contato direto com os hospitais mais maduros, a gente fica com a impressão que a saúde que é praticada no Brasil é a saúde desses 400 hospitais. Isso não é verdade. A saúde que é praticada no Brasil é a saúde dos 6.800 hospitais e que a cada dia que passa, por não conseguirem fazer o investimento correto, ponderado em tecnologia, em processo, em pessoas, esses hospitais, a distância desses hospitais vai ficando astronômica. É exponencial a velocidade com que essas instituições estão se distanciando. Então, pegando esse cenário inteiro, o que a ABC está tentando fazer hoje? A ABC está tentando colocar em cima da mesa uma metodologia que quebra os dois principais paradigmas que impedem os hospitais de buscarem uma certificação. A certificação é cara para os hospitais. Bom, então a ABCIS lançou uma certificação que é gratuita. O requisito é um requisito com a régua lá em cima, comparação internacional, meu hospital meu hospital não alcança isso ainda. Tá bem, nós fizemos uma certificação que o objetivo não é o estado da arte, não é a excelência. O INMET, que é a certificação que a ABCIS lançou, INMET é um acrônimo para Índice Nacional de Maturidade Tecnológica, o INMET se propõe a ajudar os hospitais a estabelecerem um tripé robusto para a transformação digital. O que é esse tripé robusto? É prestar atenção
nas pessoas, garantir que as pessoas tenham a qualificação e tenham os recursos adequados, é olhar para os processos, garantir que os processos estejam bem documentados, estejam bem distribuídos, e olhar para as tecnologias. E quando você falou lá no início, isso é para hospital de todo porte, de toda condição. É isso. Todo hospital, independente da sua condição, ele tem pessoas, processos e tecnologias. E a gente tem que garantir que esse tripé é um tripé equilibrado. Ter esse tripé equilibrado é uma grande dificuldade. Não está escrito em nenhum manual de hospital como é que a gente equilibra esse tripé. Então, a ABCIS tentou evoluir nisso, tentou criar, pegar o conceito amplo de transformação digital e transformar aí em 10 temas que a gente pode discutir e aprofundar. Não, não, perfeito. Ó, IMET, eu quero saber mais sobre isso. A gente vai falar aqui no nosso Masterclass ainda hoje. Inclusive, a MV é a primeira empresa, falar com bater no peito aqui com orgulho, a primeira empresa a patrocinar, a apoiar esse projeto. Eu vou lançar um desafio aqui. Do tudo que o Vitor falou, eu concluo aqui. Eu não consigo avançar se eu não tiver o diagnóstico da minha situação. Igual um médico, né? Eu preciso ir no consultório para saber de fato o que é que eu tenho. Então, é algo gratuito que eu preciso ter um diagnóstico. Que bacana se os nossos clientes estão conectados aqui, se forem desafiados a terem esse diagnóstico, e nós, que MV, pudermos te apoiar a elevarmos esse nível de maturidade. É algo gratuito, vocês vão saber hoje no Masterclass aqui, porque se nós, como clientes MV, né, pudermos ter esse diagnóstico de aonde nós podemos já avançar, vai ser já o primeiro grande passo. Né? Não interessa a gente nivelar todo mundo, mas a gente ter o primeiro passo, cada um aqui dentro da sua realidade. E que se a gente falou de desafio, foi colocado aqui. Eu tenho um desafio tecnológico, eu tenho um desafio financeiro, eu tenho um desafio cultural, mas daí, de todos esses desafios, falando da nossa realidade, de poder cumprir um processo de certificação de maturidade digital, eu tenho critérios a serem cumpridos também, né? Já falando assim de um escopo para poder cumprir uma certificação de maturidade digital. Então, eu queria que você compartilhasse conosco pontos que você acha que é crucial para a gente poder atingir, né, uma certificação maturidade, como, por exemplo, né, a tão conhecida RIMS. Então, compartilha conosco a sua bagagem tua de experiência aí, o que é que a gente deve observar, o que é que a gente deve se antever, o que é que a gente deve ter como ponto crucial de atenção nesse momento. Perfeito. Assim, o Vitor Emanuel o Vitor, inclusive, acabou de falar uma coisa muito crucial, que é as três vertentes, que é pessoas, processos e tecnologia. Isso é inerente a qualquer uma das certificações, é mudar as pessoas, trabalhar com tecnologia e ajustar os processos. Sem isso, a gente não consegue atingir qualquer que seja a certificação que a gente deseja. E olhando os critérios assim, da RIMES, por mais que a RIMES ela trabalhe um processo de maturidade digital, ela olha muito o viés da segurança do paciente. Então, com o novo manual, por exemplo, entrou muito a questão do engajamento do paciente. Então, hoje tem muito que o paciente já toma conta da sua saúde, mas ele está olhando esse viés. Como é que o paciente está acompanhando o seu contexto de saúde dentro das instituições e fora dela? Além da questão, quando fala assim, vai olhar a segurança do cuidado. Como que ela olha a segurança do cuidado, né? Então, existem vários critérios como apoio à decisão clínica. A gente sabe que quando a gente fala de tecnologia, resolver o problema de segurança assistencial, não. A tecnologia tem as suas limitações e também tem os seus problemas que podem ocasionar se ela não bem empregada. E aí, no viés da RIMES, ela olha muito o critério, por exemplo, de apoio à decisão clínica. O que é que você trabalha com apoio à decisão clínica? Você trabalha com protocolos assistenciais que vão lhe trazer resultado? Então, não é apenas chegar dentro da instituição e dizer, vamos implantar um protocolo de TEV. Aquele protocolo de TEV, dentro do seu processo, dentro do seu contexto, traz resultados factíveis que vai realmente trazer um real ganho de valor quando bem empregado? Então, às vezes, difere. Tem hospitais que o protocolo, por exemplo, é de fratura de fêmur, porque dentro do contexto, dentro do seu processo, foi identificado que fazer um protocolo de fêmur, de fratura de fêmur, de operar no primeiro dia, vai trazer mais resultado, por exemplo, estou dando como exemplo, um protocolo de TEV. Então, vai depender muito do processo da instituição para poder olhar os critérios. Então, a RIMES ela fala, vamos colocar um processo para segurança de apoio à decisão clínica. Vamos trabalhar um protocolo? Vamos. Qual o protocolo? Aí é onde a gente entra no cenário do processo do hospital.
como é o seu processo? Qual é a sua dor? Porque, assim, qualquer certificação, a gente tem que olhar a dor da instituição, a dor do cliente. Não é só ir lá e chegar e mandar implantar. Ah, eu preciso ter um apoio à decisão clínica, bota lá um protocolo. Tá, mas a minha dor está naquele protocolo? A minha dor está naquele ponto? Onde é que eu posso, de fato, melhorar o meu processo? Então, quando a gente fala nos pontos críticos, é justamente, primeiro, a gente olhar o processo. Sabe aquela música? Adoado, cada um no seu quadrado? E é bem aquilo. Cada instituição ela tem uma forma diferente. Não existe a forma correta ou a forma incorreta de ser feito. Existe o processo da instituição e, baseado naquele processo, os critérios vão por um caminho ou os critérios vão por outro caminho. Então, pode ser um protocolo TEV, pode ser um protocolo de FEMA, pode ser um protocolo de infarto, pode ser um protocolo de dengue, vai depender realmente do processo de cada um. E é uma coisa que eu sempre falo assim, saúde ela não é receita de bolo, né? Que todo mundo faz igual. Ninguém faz igual. Certeza que o processo lá do Manuel é diferente do processo do Vitor. Pode ter algo em comum? Sim. Mas os processos, o que ele faz no dia a dia vai ser sim diferente, porque são pessoas e são completamente diferentes e cada um vai fazer de uma forma. Então, não existe a forma correta ou a forma incorreta. Existe o processo e como que a gente pode melhorar o processo através dos critérios de uma certificação, seja ela qual seja. Então, pode ser um apoio à decisão clínica, pode ser um indicador de resultado que vai me trazer, uma checagem beira-leito. A gente pensa, é tão simples uma checagem beira-leito, mas o ganho que ela traz em benefício da segurança do cuidado é enorme. Então, hoje a gente sabe que uma das principais causas de morte por eventos preveníveis, eventos adversos preveníveis no Brasil, é a falha no processo de administração medicamentosa. E isso vai desde a prescrição até a administração. Então, não é só o ato de administrar, começa desde a prescrição. Então, quando a gente coloca ferramentas, a gente coloca soluções que vão ajudar neste processo, a gente consegue fazer que seja mais difícil fazer o errado e mais fácil fazer o certo, porque erros sempre vão acontecer, né? Então, o James dizia assim, temos que colocar processos que torne mais difícil fazer o errado e mais fácil fazer o certo. E aí, com o processo da RIMS, que é o nível de maturidade junto da tecnologia, ele justamente vai pegar isso, quais são esses processos, como que a gente pode melhorar, então como que a tecnologia ajuda nisso, em prol da segurança e do cuidado, e a gente entra em diversos critérios, como eu citei, indicadores, checagem beira-leito, apoio à decisão, alertas inteligentes, o direcionamento, automação de processos, que são critérios fundamentais que vai justamente ajudar os profissionais no dia a dia. E aí sim, qualquer nível desse que atingir, eu vou estar mais à frente do paciente e menos à frente do computador, cuidando realmente do paciente, olhando ele com um viés completo e não olhando a sua doença, olhando a sua saúde, olhando ele como um indivíduo inteiro e colocando ele no centro do cuidado. Perfeito, Dai. E aí eu trago assim, garantindo tudo isso, tendo tudo isso mapeado, tendo essas vulnerabilidades justamente, né, reduzidas para que a gente possa ter maior eficiência. Aí, Manuel, passando para a execução e sendo submetido a um processo de certificação, eu não só vejo como dificuldade, né, como desafio, o ser submetido, como garantir, né, que tudo isso seja internalizado como cultura para o nosso time, porque é uma cultura, né, gente, não sei só aquela etapa de uma acreditação, de uma certificação, mas do entender que é factível, né, que tudo aquilo que a gente estava sendo submetido ali, ele pode trazer, como o Dai acabou de colocar agora, um erro, né, médico, pode trazer uma consequência para o nosso paciente. Então, eu puxo aqui contigo essa experiência do outro lado, de cumprir tudo isso que Dai falou, tendo participado do processo, né, estando participando constantemente processo de certificação, traz para a gente dicas de como isso pode ser, né, feito, não só, como eu digo, desde o início do nosso Masterclass, por instituições que tenham grande conexão com o time, como a sua tua experiência com esse time, não só de tecnologia, mas assistencial, para garantir a fluidez, né, e a preparação disso. Assim, eu acho que o start disso, né, enfim, como o pontapé uma hora vai estourar no investimento, é muito importante que a instituição tenha ali o fomento, o incentivo e o patrocínio, né, da alta gestão.
né? E com isso, assim, é algo que a gente sempre tenta levar internamente. Essa experiência, ela não pode ser traumática, né? Porque se ela começar sendo traumática, é igual você falou, eu vou terminar de implantar, quando a certificação vier e me certificar, eu começo a afrouxar a corda, afrouxo os processos. Então, essa transição, né? Isso tem que ser orgânico, tem que ser orgânico com planejamento, né? Tem que ser tudo, né, muito bem delimitado, planejado, com metas, com ações, com objetivos, mas isso precisa acontecer de forma orgânica para que justamente as pessoas e os processos, né, que trabalhem de forma natural. A partir do momento que terminou, igual você falou, terminou a acreditação, gente, o meu fluxo a partir de hoje, a minha rotina, o meu processo é esse, né? Eu tive a acreditação como um norte, como um direcionador, mas a partir de agora, o meu processo é esse. Eu entendo a necessidade disso, né? E a instituição, é importante o envolvimento da instituição nesse processo, né? Fomentando outras acreditações, promovendo palestras, treinamentos, para que o grupo, para que as pessoas estejam, né, conscientes de tudo isso aqui, no nosso caso particularmente, né? Nós montamos um cronograma interno, tudo muito bem alinhado com todos os gestores de todas as áreas, independente se a área é administrativa ou assistencial, todos envolvidos no processo, né? Porque às vezes, mas eu sou contador, por que eu preciso saber de uma roupa? Não, é importante que todo o hospital esteja engajado nesse processo. Então, aqui a gente fomentou bastante esses treinamentos, avaliações internas antes mesmo da acreditação, né? Para que todos comprassem o projeto, para que todos se sintam fazendo parte do projeto, né? Eu acho que isso é importante. Foi algo que a gente conseguiu, óbvio, ali em parceria com o MV, né? E trabalhar internamente com equipe de treinamento e desenvolvimento, gestão de pessoas, né? Para tornar essa experiência minimamente agradável, né? Porque, enfim, se eu gero resistência, então vai ter uma pessoa que é responsável por um pedacinho do processo. Se ela não comprar a ideia e não fizer a parte dela, ela vai atrapalhar o todo. Então, eu acho que esse é um grande desafio, é uma luta diária, né? Acabou a acreditação, eu vou recertificar daqui 2, 3 anos, não importa, a gente precisa incorporar esse processo para dentro da instituição como uma cultura, como uma nova cultura, e a partir de agora a minha cultura é essa, né? É isso que é importante ficar claro, né? Que é um movimento contínuo, é um movimento, não é um processo de acreditação, não é um processo de certificação, né? Acho que Dai e Vitor, há de concordar aqui, é uma maturidade, é um mindset para o time de que eu tenho que mudar o meu processo do que foi colocado. E aí eu trago o Vitor na discussão também, a gente resgatando o que você começou falando ali, Vitor, que eu tenho certeza que todo o time está curioso aqui, para a gente falar um pouquinho sobre mais o INMET. Falando de certificação aqui, a gente Dai trouxe a questão do RIMS, como é importante essa preparação do nosso time, mas a ABCIS ela traz, desde maio, acho que foi maio, o lançamento no hospitalar, né? Nós tivemos presencial lá assistindo, prestigiando o lançamento, a MV, através da nossa Universidade MV, está patrocinando, a gente vai estar trazendo conteúdos aqui que vão estar fortalecendo essa certificação, mas traz para a gente aí como é que ela vai funcionar, quais são as trilhas que vocês trazem, quais são os critérios, como que o cliente aqui conectado nesse Masterclass possa ser submetido a essa certificação. Fala um pouquinho para a gente sobre o IMET, Índice Vamos lá. Nacional de Maturidade Tecnológica, não é isso? Exato. E o IMET ele foi pensado para ocupar um espaço importante em toda essa lógica que a gente está falando aqui de qualidade e de maturidade tecnológica. Por quê? Porque o IMET ele se propõe a ser o roadmap, a ser o roteiro para que as instituições entendam o que deve ser feito para alcançar essa evolução. Eu vou compartilhar aqui minha tela rapidinho, Silvio, só para exemplificar o que eu estou falando, tá? Tá, Vou tirar o som aqui que eu quero ir falando junto. Vocês já estão vendo minha tela aí, certo? estamos sim, Vitor. Tá. Então, é o seguinte, quando a gente fala do INMET,
A gente está falando basicamente de uma certificação que foi criada para chancelar o amadurecimento tecnológico dos hospitais brasileiros. E nós estamos falando de hospitais de todo tipo que você possa imaginar, grande, pequeno, de média complexidade, de baixa complexidade, que está numa capital, que está longe de uma capital. Por quê? Porque nós pegamos o conceito amplo de transformação digital e quebramos esse conceito em 10 trilhas de temas atuais e relevantes para construir projetos robustos de transformação digital. E a gente fez isso de uma forma bem democrática, tá, Silvio? A ideia é que a gente não tem um caminho prescrito. Não, eu vou mostrar aqui as 10 trilhas e o hospital que adere ao INMET, ele pode aderir gratuitamente, é numa plataforma digital. O hospital que adere ao INMET vai olhar as 10 trilhas e vai escolher uma. O hospital só pode trabalhar uma trilha de cada vez, porque é exigido um aprofundamento na discussão daquele tema. Então, as 10 trilhas que a gente olhou lá, pô, o que é transformação digital em hospital? Quais são as 10 trilhas que a gente pode trabalhar? As trilhas são as seguintes. Nós estamos falando de infraestrutura, governança tecnológica, BI, conectividade, cloud, cibersegurança, digitalização de processos, inovação, saúde digital e interoperabilidade. E não tem absolutamente nenhuma ordem a ser seguida. Ah, você está num hospital que a principal dor hoje é infraestrutura? Entre na trilha de infraestrutura. Ah, você quer evoluir o seu conjunto de regras e de documentos? Entre no governança tecnológica. Ah, não, eu quero fazer um projeto de cloud. O negócio é que o framework do INMET, ele pressupõe o seguinte, são essas 10 trilhas que vocês estão vendo. Cada uma dessas trilhas, vou pegar uma aqui de exemplo, ó. Não tem uma sequência, tá? Você pode pegar a que for melhor para ti no momento. Vamos supor que a gente pega... e uma coisa importante, tá? Cada uma dessas é uma certificação independente. Então, tem a certificação INMET de infraestrutura, de governança, de BI. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu quiser fazer o INMET infraestrutura, por exemplo, o que vai acontecer? O hospital entra na trilha de infraestrutura, na plataforma digital, e ele vai receber, naquele momento, ele vai receber 15 tarefas. Essas tarefas são uma jornada de amadurecimento. O hospital vai olhar para essas tarefas e vai começar a entrar em cada tarefa e responder em cada tarefa 5 requisitos. Perdão pela tosse. Esses 5 requisitos, eles têm que ser respondidos com evidências. E quando o hospital conseguir concluir 75% das tarefas daquela trilha, então ele entrou em infraestrutura, 15 tarefas de infraestrutura. Concluiu 12, o hospital já pode pedir a certificação daquela trilha. Mas, Vitor, por que não tem que concluir as 15 tarefas? Só 12 já pode pedir a certificação. Porque a proposta do INMET é certificar que o hospital alcançou o platô básico necessário para ter um processo robusto. Então, quando a gente olha para as 15 trilhas, são para as 10 trilhas e para as 15 tarefas em cada trilha, dessas 15 tarefas, 12 são tarefas que a gente considera básicas, estruturais, 2 são tarefas que a gente considera intermediárias, ou seja, quando o hospital já quer ir um pouquinho mais para frente, e uma é uma tarefa avançada. Dentro dessa lógica da gente conseguir discutir de forma ampla o amadurecimento. E aqui tem mais uma coisa que é interessante, né? Então, o hospital escolhe uma trilha, recebe 15 tarefas, para responder cada tarefa, o hospital vai ter que responder 5 requisitos. Quando esses requisitos, as evidências são aceitas e essa tarefa é considerada concluída, ao concluir 75% dessa trilha, o hospital vai ganhar uma certificação. A partir do momento que o hospital ganha a certificação daquela trilha, ele pode escolher uma segunda, uma terceira, uma quarta. Aí que é o caminho que a gente fala. A gente está trilhando um caminho. E a cereja do bolo é que quando o hospital consegue concluir as 10 trilhas, o hospital, nesse momento, ele recebe um reconhecimento nacional da ABCIS como sendo uma instituição de saúde que alcançou a maturidade tecnológica. E o que o hospital ganha por ter esse reconhecimento? A ABCIS, ela tem uma galeria de instituições notáveis. Quem são os hospitais que estão na galeria de instituições notáveis da ABCIS? São os hospitais mais maduros tecnologicamente do país.
É o Moinhos de Vento, é o Einstein, é o Sírio. São hospitais que a gente sabe que não precisam nem se submeter, eles estão na vanguarda tecnológica da saúde do Brasil. Então, os hospitais que conseguirem concluir as 10 trilhas serão colocados nessa mesma galeria, porque conseguiram vencer todo o trajeto que a gente considera robusto para que sejam construídos bons projetos de transformação digital. E quando a gente fala de colocar o hospital nessa galeria, a gente está dizendo que esse hospital vai estar junto com a ABCIS nos principais eventos de tecnologia em saúde do país. Então, nós vamos levar o case desse hospital que passou pelas 10 trilhas, que em cada trilha concluiu 15 tarefas, com requisitos, com evidências. Esse hospital vai passar a fazer parte da trilha de apresentações da ABCIS em todos os eventos. E hoje nós somos parceiros e curadores dos principais eventos, além do próprio evento da ABCIS. Nós teremos agora, nós vamos fazer o primeiro congresso da ABCIS agora em novembro, junto com o Global Summit de Telemedicina em São Paulo. A ABCIS participa da RIMS, participa da Hospitalar, participa da Medical Fair, participa da RIS. Em todos eles, nós temos uma parceria muito interessante, porque ao invés dos organizadores terem todo o trabalho de ficar chamando executivo por executivo, eles entregam a programação, por exemplo, de um dia inteiro na mão da ABCIS, e como nós temos lá os 550 executivos, fica muito mais fácil para a gente organizar os temas, para a gente organizar as grades de programação. Então, a ABCIS tem aparecido como uma protagonista no que diz respeito à estruturação das grades de apresentações e de temas discutidos nos principais eventos do país. E, só para fechar aqui, a gente enxerga uma importância muito grande da ABCIS nessa discussão, porque, de novo, nós não nos relacionamos com as instituições, nós nos relacionamos com os executivos. Sim. E tudo que nós fazemos para tornar a vida desse executivo melhor, mais fácil, para que ele não precise bater cabeça por aí, não precise reinventar a roda. Então, a ABCIS tem um perfil muito colaborativo. Quem participa hoje dos grupos da ABCIS sabe que encontra lá uma generosidade muito grande. Qualquer um que entra lá e fala, gente, eu estou com dificuldade nisso ou naquilo, sabe que na hora aparecem 10 pessoas ajudando. Então, para o CIO, para o CTO, para o CISO, para o CMIO, é uma associação de apoio, é uma associação que ajuda a construir uma rotina mais leve, né? Sabendo que você não está sozinho, sabendo que aquele problema não é só você que enfrenta, tem É uma outros grande aliada 50. do É profissional de isso, TI, né? é isso, Perfeito, doutor. ajuda demais. Deixa Perfeito. eu parar aqui só a apresentação. E, Fica aí o assim, desafio para os que estão aqui conectados de poderem conhecer e mergulharem no IMET, que acho que é o primeiro passo, né? Quem está e falando o aqui em relação à convite, maturidade. Faça o e o convite, convite faça. tá, e o convite, tá, Silvio? A ABCIS é uma associação, quando eu falo que ela é diferente, os associados da ABCIS hoje não pagam anuidade, não pagam nada. Então, qualquer executivo, qualquer profissional de TI que atue na área da saúde e quiser se aproximar da ABCIS, participar dos nossos grupos, é bem-vindo, é convidado. Se puder, depois eu divulgo aqui o meu WhatsApp. Quem quiser entrar, pode me Pode dar botar um no oi no chat aqui, WhatsApp, pode botar que eu sim, já pode botar coloco enquanto, ali, enquanto a gente tá? faz as Vou considerações colocar. finais aqui, Vitor está colocando no chat, procure sim e se associe, e procure E mais por informações último, sobre esses. vou botar no chat o meu contato e vou deixar aqui também o endereço da plataforma do IMET, onde os hospitais podem aderir gratuitamente. O hospital não quer cobrado de nada em nada da jornada do IMET. E a gente, de novo, nosso compromisso é ajudar. Nosso slogan, na verdade, é Juntos Vamos Transformar a Saúde Brasileira. Então, o que a gente quer é a adesão, a gente quer a participação de todos para a gente conseguir encontrar o padrão ouro, para a gente o caminho onde todos possam participar, tá bom? Vou deixar aqui no chat. Perfeito. A MV sempre vai buscar esses parceiros para poder fortalecer aqui cada um dos nossos clientes. Chegando já à conclusão do nosso Masterclass, a gente não vai estender o nosso horário. Dai, eu quero a consideração final, mas pedir também que nessas considerações finais você possa incluir como a Tech Impulse também, né, pode apoiar aí os nossos clientes nesse processo de maturidade digital. Tá mudo para mim. Eu não estou ouvindo. Só eu que não estou ouvindo? Não, tá mudo mesmo, Dai. Acho que fugiu o som aí ou acabou a bateria Fugiu. do.
Eu do acho que fone descarregou o aí. Bluetooth. Não. Vocês me escutam? Assim, agora sim. Ah, pronto, perfeito. Então vamos lá. Não, tá cortando, Dai. Acho que tá descarregando. Deixa eu fazer o seguinte: enquanto você muda para o notebook, então eu falo com o Manuel e volto. O que é que você acha? Eu acho que está descarregando o Bluetooth, deve ser isso. Ele cortou, não estamos ouvindo. Agora, fala para a gente ouvir. Agora, estou ouvindo vocês e estou Pronto, me ouvindo. pronto. Pronto, Tá. perfeito, resolvi. Então, só para juntar aqui, tanto minhas considerações finais quanto o processo, né? O Vitor trouxe aí um processo novo da certificação, assim como a gente trabalha, a Tec Impulse, ela trabalha junto com a RIMES, com as outras certificações, nós também estamos com a parceria junto com o Vitor para ajudar as instituições nesse processo de atender aos requisitos de cada uma dessas trilhas que o Vitor trouxe, porque a instituição, ela tem um requisito, mas como que ela deveria submeter para a ABCIS para poder ter uma aprovação em relação àquilo. Então, a gente está com a parceria junto com o Vitor, justamente montando um framework de como que a instituição pode subir a sua evidência de comprovação daquele requisito de cada uma das trilhas. Então, a gente ajuda a instituição nesse cenário também, de estar junto com eles, assim, olha, é nesse caminho que a gente precisa e é isso que a ABCIS espera. Então, a gente está nessa parceria junto. E aí, nas considerações finais, apenas para citar, que, assim, o processo de certificação, ele não é fácil, independente de qual que seja, né? Mas a gente precisa que nossas cabeças, que as instituições estejam prontas para aquilo, que eles estejam realmente dedicadas, seja qual caminho que for seguir. E olhando sempre com um viés de como ajudar o paciente, como trazê-lo, como engajá-lo, como trazer fidelidade, como ter ganhos financeiros assistenciais em prol da segurança do cuidado assistencial. Então, é mudar a cabeça das pessoas, é unir processos, unir pessoas, unir tecnologia em prol de um único objetivo. Então, seja qual o caminho que vá seguir, a gente vê que todos os tipos de certificações, eles sempre vão levar a um objetivo final, que é a segurança e cuidado assistencial. Então, eu sempre falo isso porque eu sou enfermeira, né? Então, sempre olho com esse viés. Mas é isso, aproveitar também já para agradecer, né? Porque eu sei que do nosso tempo, então agradecer, porque assim foi maravilhoso. Foi pouco tempo, tá? Devia ter sido umas duas. Passa voando, é verdade. Exato, passa muito rápido. Então, assim, então até que Impulse está aí, independente da certificação que vocês forem seguir, seja da IMAT, seja da RIMES, nós estamos para ajudar a instituição a justamente alcançar esse nível de maturidade digital pelo caminho que desejam seguir. E é isso. Obrigado, Dai. Fiquem só mais 2 minutinhos, vocês vão ouvir o Manuel. Eu tenho uma novidade para vocês. A gente falou tanto em conhecimento aqui, eu tenho algo para vocês que são nossos clientes. Manuel, você foi escolhido para estar conosco aqui, representando todos esses nossos clientes, né? Pela sua jornada aí de maturidade digital, pelo que você tem feito no Hospital Adventista. Então, assim, mais do que trazer conhecimento, trazer essa questão, né, desses insights sobre maturidade digital, nosso objetivo também é poder encorajar os nossos clientes a trazer, né, esse novo cenário, esse novo step no que se refere à maturidade digital. Então, eu queria suas considerações finais, justamente no sentido de quem está aqui conectado, que tem esse objetivo, né, de avançar em maturidade digital, não desistir, dar o primeiro passo. A gente falou aqui bastante de como enfrentar esses desafios, como poder, né, enfrentar os critérios que pedem, né, em relação à acreditação, em relação ao processo de certificação, mas eu peço agora suas considerações finais de encorajamento também a esse nosso time. Não, tranquilo, gente. Para finalizar, eu como gestor de TI, né, a gente sabe que é um desafio. Maturidade tecnológica é um desafio. E Vitor, muito bacana essa iniciativa do IMET, né? Aproveito para vocês, porque realmente, às vezes, a gente precisa conseguir deixar redondinho o básico, né? Óbvio que as acreditações as internacionais, principalmente, vão me pedir aquele cenário, principalmente para TI, às vezes que é uma loucura, né? Muita coisa pequena, e é bacana, porque às vezes
isso não pode se tornar um desmotivador. Quando eu vou pegar o checklist, vou ver o que eu preciso fazer para chegar na acreditação, eu vou falar assim, poxa, eu não vou tentar porque meu hospital não tem capacidade para isso. E é bacana a gente ver uma iniciativa como essa, porque são boas práticas na área de TI voltadas para a saúde de quem tem experiência e tem o lastro, né? Então, assim, principalmente por eu estruturar processo. Então, assim, eu não tenho o que perder, né? Então, assim, eu achei muito bacana, muito legal a iniciativa, vendo, né, como gestor de TI, isso tem que ser um motivador para nós, gestores de TI, buscarmos esses padrões de processos, né, de tecnologias. É importante que a gente esteja nessa sintonia. E deixar aqui o agradecimento pela oportunidade, pela troca de experiência. É sempre bom contar com a parceria da MV aí nesses longos anos que vem sendo nosso parceiro. E agradecer pela oportunidade, Silvio. Nós que agradecemos, Manuel. Mais uma vez, parabéns aí, Vitor, pela essa iniciativa, né, do IMET. E, como eu disse, a gente quer, como MV, trazer novidades para vocês que sejam bem relevantes. A gente falou bastante aqui sobre conhecimento hoje também, né? E eu quero trazer mais um para vocês. Esse mês de setembro, a gente teve compartilhando. Pode então botar em tela cheia aí enquanto eu falo. A gente teve compartilhando com vocês várias ações da MV. E como gestor da universidade, eu não poderia encerrar esse Masterclass sem trazer um diferencial para todo o time que está conectado conosco aqui. A gente fez. Carol, está compartilhando tua tela. Deixa só naquele slide do Masterclass. É esse, pronto. Se você mexer, vai estar compartilhando tua tela. Joga a tela cheia para a gente. Obrigado, o Marcos está compartilhando para nós aí. Foi uma campanha que a gente soltou para os nossos clientes esse mês agora de setembro. Apesar de hoje, né, ser o último dia útil do mês, eu quero manter essa campanha para todos que estão conectados conosco nesse Masterclass. A nossa universidade, ela disponibiliza conteúdos sobre os nossos produtos, né, soluções da MV, todas as soluções que a gente comercializa tem conteúdos na universidade e também conteúdos de maneira geral sobre mercado, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre sinistralidade, sobre metodologias ágeis, vários conteúdos são disponíveis na universidade, inclusive, como eu citei agora, esse projeto IMET da ABCIS, nós como Universidade MV estamos apoiando e vamos estar gerando conteúdos que possam nutrir essas 10 trilhas. E vocês que estão conectados aqui conosco, podem printar essa tela aí, ou fazer a leitura desse QR Code para conhecer melhor a universidade, porque todos que mandarem um e-mail para universidade.comercial@mv.com.br, quem realizar a assinatura da universidade terá 3 meses de isenção. Silvio, eu quero assinar por questão de ver se realmente a universidade vale a pena para a nossa realidade aqui. Tem assinaturas a partir de 10 usuários apenas. Então, só o time de TI ali vai poder acessar a universidade, poder conhecer os conteúdos. Qualquer momento, né, vocês podem estar vendo se vocês vão continuar ou vocês vão aumentar, fazer um upgrade de licença, mas eu faço questão de finalizar esse Masterclass, deixando disponível para vocês, porque pelo menos 3 meses vocês têm garantido aí de utilizar sem qualquer custo a universidade. Então, faz a leitura do QR Code, se vocês são direcionados para a universidade, poder ver todos os conteúdos disponíveis lá. Temos conteúdos recentes, como do parceiro Atos Inova, da Planisa, do Fernando Torelli, que tem feito conteúdos para autogestão de hospital, e também os conteúdos sobre os nossos produtos, né, as soluções da MV. Podem printar também essa tela aí para não esquecer esse e-mail, universidade.comercial@mv.com.br. 12h07, a gente passou um pouquinho do horário, mas mais uma vez eu quero agradecer aqui essa manhã tão rica de conhecimento, e o Vitor, a Dai e o Manuel, pude aprender muito com eles aqui, né, desse assunto tão relevante, temos falado tanto aqui na MV, maturidade tecnológica. Eu agradeço a cada um, viu, os clientes que estão aqui conectados conosco nessa manhã, e desejo a todos um ótimo mês de outubro, que já está chegando aí, né, mas finalizamos esse mês de setembro com chave de ouro, com esse Masterclass tão relevante aqui. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.